Eram 6h15 da tarde. Uma daquelas tardas de maio em que a luz dourada do sol se estende preguiçosamente sobre a paisagem, prometendo a doçura de um verão iminente. Um sábado. A jovem mulher desceu do autocarro na pitoresca aldeia irlandesa de Enniscarre, o peso familiar de um saco de compras de plástico com pão dentro, balançando em sua mão. Uma simples tarefa, um pedido trivial da mãe, para o qual ela se dispôs sem hesitação. Tinha uma caminhada de 15 minutos até casa, um trajeto que deveria ser de rotina, um breve intermezzo entre o mundo exterior e o calor do lar. 15 minutos que se estenderiam para a eternidade, engolindo não apenas o tempo, mas toda uma existência. Ela jamais chegaria. O Deide foi um ato de violência tão brutal, tão desprovido de sentido, que ecoaria pelos vales serenos de Wicklow e através dos vastos oceanos até as Filipinas, quebrando duas nações, dilacerando duas famílias de formas que nenhum pesadelo poderia conceber. Esta é a história de Justin Valdez, um nome que, a partir daquele dia, seria sussurrado com um misto de tristeza e incredulidade, um farol de uma vida interrompida e de sonhos desfeitos. Justin Valdez nasceu no ano de 1993, em Aratel, uma pequena cidade a 255 quilômetros a norte de Manila, na ilha de Luzon, nas Filipinas. Era a filha única de Demilo e Teresita Valdez, conhecidos por todos como Danny e Tess. Como incontáveis famílias filipinas antes deles, Danny e Tess enfrentaram uma escolha excruciante: deixar a terra natal, a cultura, a família, para se lançar na incerteza de terras distantes, impulsionados pela esperança desesperada de um futuro melhor para a filha. Justin permaneceu em Aratel, criada pelos avós maternos, Marcelina e Alfredo Caluza. Cresceu rodeada por um santuário de amor e resiliência, um vilarejo de mulheres que a cobriram de carinho e orientação. A sua tia, Flórida Caluza Lin, anos mais tarde, com os olhos marejados de lágrimas, descreveria Justin com uma voz embargada pela emoção. Ela era a mais doce, sempre cuidava de nós, sempre zelava pela avó, a minha mãe, que a criou enquanto os pais trabalhavam no estrangeiro. Ela sempre dizia: "Eu amo-vos." Justin chamava todas as mulheres mais velhas da família de mamã, um testemunho da teia de carinho que a envolvia, um símbolo da comunidade que a nutria. Era a primeira sobrinha, o centro das atenções, adorada por todos. Frequentou a Academia de Santa Teresita, uma escola secundária católica em Aratel, onde a sua fé e compaixão se aprofundaram. Aqueles que a conheceram descreviam uma jovem carinhosa, alegre, profundamente religiosa, alguém que acreditava que Deus a ajudaria a superar qualquer desafio. Todos os anos, em dezembro, não importava onde estivesse, ela regressava a casa para fazer a avó feliz. Os filipinos amam o Natal mais do que qualquer outra nação, ela diria, e Justin garantia que a avó sentisse esse amor em cada gesto, em cada abraço. À medida que crescia, Justin começou a nutrir sonhos. Não eram apenas aspirações juvenis, eram promessas silenciosas feitas aos pais, a si mesma, ao sacrifício que a trouxe àquele ponto. Queria ajudar as pessoas, queria que os seus pais sentissem orgulho, um orgulho que transcendessem a distância e a saudade. Queria provar que o sacrifício deles havia de facto significado algo. Em 2015, aos 22 anos de idade, esses sonhos levaram-na a viajar 6.800 milhas de Aratel para uma pequena aldeia no condado de Wicklow, na Irlanda. Os seus pais haviam se tornado cidadãos irlandeses naturalizados, trabalhando incansavelmente, construindo uma nova vida. Finalmente, o momento chegou.
podiam trazer a filha para casa, para junto deles. Enniscarre é o tipo de lugar que as pessoas idealizam quando imaginam a Irlanda. Um refúgio de postal, aninhado entre as majestosas montanhas de Wicklow, onde as casas de pedra parecem brotar da própria terra, as estradas serpenteiam como fitas esquecidas e as vistas panorâmicas roubam o fôlego. Era o tipo de lugar onde a paz parecia ser a única lei, onde a maldade parecia não ter lugar. Foi aqui, neste pitoresco recanto do condado de Wicklow, que a família Valdez se reuniu, finalmente completa. Justin atirou-se à sua nova vida com a mesma determinação e resiliência que os seus pais haviam demonstrado, pronta para abraçar o futuro que tanto haviam sonhado. Mas o destino, ou algo muito mais sombrio, tinha outros planos, planos que transformariam aquele sonho em um pesadelo que ninguém ousaria imaginar. Ela se matriculou no Instituto de Tecnologia Italit, uma jovem mulher com um futuro traçado, dedicada a mergulhar nos complexos números da contabilidade. Mais tarde, com um diploma em Administração de Empresas do Instituto Portobello, a vida em Dublin era um mosaico de compromissos. 2 empregos de meio período, um como assistente de cuidados, outro em um restaurante na pitoresca cidade vizinha de Bray. Tudo isso enquanto as aulas preenchiam cada lacuna de seu tempo. Justine Valdez, uma alma vibrante, mantinha um elo quase umbilical com seus pais. Quando não estava fisicamente em casa, as mensagens no Facebook fluíam incessantemente entre ela e a mãe, um rio digital de carinho e rotina. A família Valdez era unida, de uma forma quase impossível, como só podem ser aquelas famílias que, separadas por oceanos, finalmente se reencontram, forjando laços de uma intensidade que o tempo e a distância apenas fortaleceram. Justine tinha planos, grandes planos. Sonhava em comprar uma casa na Irlanda, fincar raízes, construir uma vida permanente naquele solo que havia acolhido sua família. Queria, acima de tudo, que seus pais sentissem o orgulho que transbordava de seu coração. Entre seus poucos bens, descobertos apenas depois que o impensável aconteceu, jazia uma carta não enviada, endereçada àqueles que tanto amava. Nela, com uma caligrafia que hoje parecia um eco distante de esperança, ela havia escrito: "O máximo que consigo agora, ela nunca enviou aquela carta. Sábado, 19 de maio de 2018, um dia que amanheceu límpido sobre o condado de Wicklow, embora nuvens teimosas ainda pairassem no horizonte. As temperaturas oscilavam de gélidos 4 graus Celsius durante a noite a um agradável máximo de 20 graus naquela tarde. Para Justine Valdez, era um dia como tantos outros. Um dia repleto de afazeres, sim, mas perfeitamente gerenciável. Uma sinfonia familiar de compromissos. Sua manhã começou com um turno curto em uma cafeteria, o aroma do café e o burburinho dos clientes preenched. A renovação de seu visto de residência. Um passo burocrático, mas essencial para a concretização de seus sonhos irlandeses. Após o encontro com o oficial de imigração, dirigiu-se para o ginásio Ben Dunes, no Sherrywood Business Park, no sul do condado de Dublin, para sua sessão de exercícios. Durante todo o dia, o fio invisível que a ligava à mãe permaneceu intacto. 63 mensagens trocadas no Facebook Messenger, uma dança digital de palavras e emojis que conectava mãe e filha, mesmo quando a vida as mantinha fisicamente separadas. Às 4h20 da tarde, a mãe de Justine enviou sua última mensagem. Uma pergunta simples, comum, carregada da banalidade que precede a tragédia. Justine poderia pegar pão antes de voltar para casa? Justine, ainda em suas roupas de ginástica, parou em uma loja.
Comprou o pão, um gesto cotidiano que se tornaria um fragmento final de sua existência conhecida. Então, às 5h20 da tarde, ela embarcou no ônibus de número 185, que a levaria de Bray de volta para Enniscarre. Chegou a Enniscarre por volta das 6 da tarde. Dali, uma caminhada de 15 a 20 minutos a esperava, um percurso familiar pela R76 ou Kilcrony Road até o lar. Ela desceu do ônibus, agradeceu ao motorista, um costume arraigado na Irlanda, um pequeno gesto de civilidade, e começou a caminhar. Em uma das mãos, o telefone, um portal para o mundo e para sua família. Na outra, uma sacola plástica com o pão recém-comprado. Ela nunca chegaria em casa. Às 6h15 da tarde, perto da entrada da Powers Court Estate, na Kilcrony Road, uma testemunha presenciou algo que gelou o sangue nas veias. Uma jovem mulher estava sendo forçada para dentro da parte traseira de um SUV de cor escura. O terror da cena era palpável, um grito silencioso que ecoava na quietude do entardecer. A testemunha, em choque, discou imediatamente o número de emergência irlandês. Minutos depois, um outro motorista viu o mesmo SUV. Uma passageira, claramente em pânico, batia freneticamente na janela traseira, em uma tentativa desesperada de escapar. Um apelo mudo por socorro. A parte do número e 1D. Em questão de minutos, a Gardaí de Bray despachou viaturas para vasculhar a área. A unidade de apoio aéreo da Garda mobilizou um helicóptero Eurocopter, que rasgou os céus em busca de qualquer vestígio, qualquer sinal que pudesse trazer Justine de volta. O pão na sacola, ainda quente, esperava em vão. O veículo, no entanto, já havia desaparecido por entre a intrincada teia de estradas sinuosas que serpenteavam pela paisagem rural de Wicklow, engolido pela noite que começava a cair, deixando para trás apenas o eco de uma ausência perturbadora. Cada curva, cada atalho, parecia desenhado para confundir, para ocultar, para tornar a busca uma tarefa quase impossível. Na casa dos Valdez, Tess e Danny sentiam o peso de uma angústia crescente. Christine era uma ponte constante, uma voz familiar que nunca falhava em responder, em enviar uma mensagem, em manter o fio da conexão. Mas agora, o vazio. Um silêncio denso e pesado preenchia cada canto da casa, cada minuto que se arrastava. À medida que as horas se espremiam e a escuridão da noite se aprofundava, aquele silêncio não era apenas a ausência de som, era um grito mudo, insuportável, que ecoava a certeza de que algo estava terrivelmente, irremediavelmente errado. A intuição, fria e implacável, sussurrava a verdade que a razão se recusava a aceitar. Enquanto a Gardaí, a polícia irlandesa, vasculhava desesperadamente cada palmo de terreno, cada sombra em busca de qualquer vestígio de Justine Valdez, uma outra linha de investigação se desenrolava com uma precisão fria e metódica. Começaram a rastrear cada SUV Nissan de cor escura registrado nas áreas de Dublin e Wicklow. Uma tarefa hercúlea, um mar de veículos onde cada um poderia ser a chave ou apenas mais uma distração. A cada registro verificado, a cada proprietário contactado, a esperança e o desespero se misturavam numa dança exaustiva. Às 3 da madrugada de domingo, 20 de maio, 9 longas horas após o desaparecimento de Christine, um raio de clareza perfurou a névoa da incerteza. Identificaram um veículo de interesse, um Nissan Qashqai preto, do ano de 2017. A matrícula era um conjunto de números e letras que agora carregava o peso de uma investigação. 171 D 200 e 419. Esta informação, por si só, era um avanço. Mas a história por trás dela começava a desvendar-se em camadas ainda mais sombrias.
O veículo estava registrado em nome de uma mulher chamada Nicola Hennessy, residente na propriedade de Woodbrook, perto da Bog Hall Road, em Bray County, Wicklow. A manhã ainda não havia clareado completamente quando os agentes da Gardaí bateram à sua porta. O carro não estava na garagem. A ausência era um vácuo visível. O seu marido, Mark Hennessy, não tinha regressado à casa desde a noite de sábado. Ele havia saído da sua residência às 5h25 da tarde do dia anterior, proferindo palavras que agora soavam ocas e carregadas de um significado sinistro. Tinha dito à esposa que ia ao pub encontrar-se com um primo. Uma desculpa banal, uma rotina comum que se desfez na fria realidade de que ele nunca mais tinha voltado. Aquela frase, "ele nunca mais voltou", pairava no ar como uma sentença, um presságio. Mark Hennessy tinha 40 anos. Trabalhava como operário em estaleiros de construção na área de Tallard. Ele e Nicola eram pais de 2 filhas pequenas, uma com cerca de 2 anos e a outra com apenas 8 meses, nascida em setembro do ano anterior. Para os vizinhos da propriedade de Woodbrook, os Hennessy pareciam a personificação da normalidade. Um vizinho recordava-se de ver Mark fechar os portões da frente e brincar com as filhas no jardim com uma bola, exibindo a imagem de um pai dedicado, fazendo o que pessoas normais fazem. Outro descreveu-o como um vizinho prestável, que se oferecia para ajudar a remover a neve das entradas e partilhava informações sobre como proteger a casa antes de viajar. Nicola, originalmente do Reino Unido, era conhecida como uma entusiasta da caminhada e uma mãe atenciosa, imersa nos cuidados das suas 2 pequenas. Tudo parecia perfeito, uma tela idílica de vida suburbana. Mas existia uma faceta de Mark Hennessy que os seus vizinhos jamais vislumbraram. Uma sombra que se escondia por trás da fachada de homem normal. O seu casamento estava em ruínas, corroído por tensões invisíveis. Acumulava dívidas significativas, um fardo pesado que o empurrava para o abismo. Era um bebedor inveterado, e a sua vida, nas últimas semanas, tinha descido por uma espiral de descontrole. Cada decisão errada, um degrau a mais na descida. Era um utilizador frequente de cocaína, um segredo que ele guardava com a ferocidade de um predador. Apenas alguns dias antes do rapto, ele tinha comparecido em tribunal, enfrentando acusações por condução sob o efeito do álcool, condução perigosa e por ter abandonado o local de um acidente. O seu histórico criminal não era imaculado. Tinha 2 condenações anteriores que remontavam ao final dos anos 90 e ao início dos anos 2000. Uma por comportamento abusivo enquanto embriagado em local público, e outra por posse de cannabis em St. Stephen's Green, no centro da cidade de Dublin. O homem que brincava com as filhas no jardim era, na verdade, um homem à beira de um colapso, cujas escolhas o arrastavam para um abismo cada vez mais profundo. Às 8 da manhã de domingo, Nete, exausta, disse-lhe que tinha dormido no carro junto à orla marítima e que regressaria à casa em breve. Uma promessa vazia, um fio de esperança que se desfez com a rapidez de um sonho esquecido. Ele nunca mais voltou. Pouco depois, Nicola enviou-lhe uma mensagem de texto a informar que a Gardaí queria falar com ele sobre um raptobismo que engoliu qualquer resquício de inocência. A recusa em responder, a fuga, a total ausência de explicação, transformava a suspeita em algo muito mais concreto, muito mais aterrador. Naquela mesma manhã de domingo, os meios de comunicação irlandeses já difundiam a notícia do rapto. O nome de Christine Valdez, a sua fotografia, os detalhes da sua última aparição espalhavam-se como um vírus, transformando uma tragédia familiar num pesadelo nacional.
A nação inteira prendia a respiração, observando o desenrolar de uma caçada humana, enquanto a sombra de um homem com uma vida secreta e perturbadora se estendia sobre a paisagem irlandesa. Ele era o vizinho que ajudava a remover a neve, e a tempestade que se avizinhava era de uma escuridão que ninguém imaginava. Um sequestro, à luz do dia, era uma aberração quase inconcebível na Irlanda, uma nação que se orgulhava de suas ruas seguras, onde a violência brutal, especialmente de tal natureza, mal se manifestava fora das sombras de disputas entre gangues. Aquele dia, contudo, rasgou o véu de tranquilidade, expondo uma escuridão inesperada. Ao meio-dia, a Gardaí, a polícia irlandesa, fez um novo apelo público. Desta vez, a voz no rádio trazia informações mais específicas, um detalhe que antes não tinham divulgado. Procuravam um SUV Nissan Qashqai, de cor escura. O país inteiro se arrepiou com a urgência daquele tom. Pouco depois do apelo, Mark Hennessy fez uma ligação para sua esposa. Suas palavras, carregadas de um peso gélido, ecoariam para sempre na memória dela. Ele disse que havia feito algo terrível, algo irrevogável. Não se veriam mais, declarou ele, com uma finalidade que cortava a alma, uma despedida que não deixava espaço para a esperança. A frieza daquela frase, a ausência de remorso ou o peso esmagador de um ato inominável pairava no ar. Às 17h30, o detetive superintendente Frank Hannigan convocou uma coletiva de imprensa. De pé, diante de uma multidão de jornalistas, suas feições marcadas pela exaustão e pela gravidade da situação, ele anunciou o número completo da placa do Nissan Qashqai, implorando ao público que entrasse em contato imediatamente com a Gardaí caso avistasse o veículo. A resposta do povo irlandês foi imediata, visceral. Centenas de pessoas, movidas por uma mistura de medo e solidariedade, lançaram-se à procura do carro. Cada unidade disponível da Gardaí foi mobilizada, espalhando-se por Dublin Sul e pelo condado de Wicklow, numa operação que o detetive superintendente Kenahan descreveria mais tarde como um esforço total, com todos os recursos à disposição. Cada carro, cada jipe, tudo o que tínhamos foi enviado para as ruas, disse ele, a voz embargada pela esperança desesperada de encontrar Justine viva. Uma teia de ansiedade e determinação cobria o território, enquanto o tempo escorria, implacável. Pouco depois das 20 horas em Dublin, uma mulher chamada Christina Connelly estava saindo do trabalho. A rotina do fim do expediente, o cansaço do dia, tudo foi subitamente quebrado por um vislumbre. Seus olhos caíram sobre um Nissan Qashqai, que correspondia exatamente à descrição que ela havia lido durante uma breve pausa mais cedo naquela noite. O coração de Christina disparou. Numa decisão que só pode ser descrita como extraordinariamente corajosa, Christina fez uma escolha em uma fração de segundo. O instinto de autopreservação lutava contra um imperativo moral, mas a imagem da jovem desaparecida pesava serviços de emergência, narrando cada curva, cada movimento, cada detalhe da fuga. Sua voz, calma apesar da adrenalina, era a ponte entre a escuridão e a esperança. O Nissan Qashqai então entrou no Cherrywood Business Park, um parque industrial desolador, espremido entre as autoestradas N11 e M50, no sul do condado de Dublin. Um labirinto de prédios de escritórios e armazéns vazios, perfeito para se perder. Ela já havia feito o suficiente. Sua coragem havia traçado o caminho. 2 viaturas descaracterizadas da Gardaí, que realizavam buscas sistemáticas em estacionamentos e ruas secundárias num raio de 8 quilômetros de Bray, foram imediatamente direcionadas para o Localitíria A Compreensão.
A Gardaí avistou o Nissan Qashqai preto por volta das 20 horas. Mark Hennessy estava ao volante. A janela estava abaixada e ele se movia lentamente pelo estacionamento, como se estivesse perdido ou em busca de algo, um predador à espreita ou uma alma condenada. 3 agentes armados da Gardaí se aproximaram, 2 em um carro descaracterizado, 1 em outro. Todos os 3 haviam recebido uma mensagem de texto às 17 horas e 5 minutos, solicitando assistência urgente na busca por Justine Valdez. Todos os 3 sabiam que a vida de uma jovem mulher poderia depender do que aconteceria nos próximos instantes. Acreditavam, com uma certeza fria, que Justine poderia estar dentro daquele veículo, talvez amordaçada, talvez ferida, talvez já... Os agentes da Gardaí gritaram para Hennessy parar o carro. O som das vozes cortou o silêncio do estacionamento. Hennessy não respondeu. Seus olhos, fixos em algum ponto distante, pareciam vazios de qualquer reconhecimento. Os agentes se aproximaram do lado do motorista, a tensão palpável no ar, e tentaram abrir a porta. Estava trancada. Então, Hennessy ergueu uma faca Stanley. A lâmina, afiada e fria, brilhou sob a luz fraca. Ele olhou diretamente para o agente da Gardaí mais próximo, um olhar que não continha ódio, mas uma estranha e perturbadora ausência de emoção. Em um movimento único e rápido, ele inseriu a lâmina em seu antebraço esquerdo e o cortou, abrindo-o do pulso ao cotovelo em um único golpe preciso. Um corte único do pulso ao cotovelo, uma linha escarlate que se abria como um abismo na carne, revelando a crueza de sua desesperança. Ele estava se automutilando bem na minha frente, diria o agente da Gardaí mais tarde, sua voz ainda ecoando o horror daquela imagem. O que se viu naquele momento não foi apenas a violência contra si mesmo, mas a manifestação de uma mente quebrada, uma alma que, naquele instante final, escolheu a destruição. O instinto, naquele momento gélido, era pisar fundo no acelerador, esmagar o pedal e fugir daquela cena. Mas a realidade impôs outra urgência, uma que se manifestava com a violência de um golpe. O Guard C, um oficial treinado para a ação, desferiu um chute de karatê contra a janela do motorista. Um som seco, brutal, ecoou no ar pesado. A janela, no entanto, permaneceu intacta, desafiando a força do impacto, como se o veículo guardasse um segredo impenetrável. Naquele instante de tensão paralisante, o Guard A, o mais experiente entre os presentes, não hesitou. Seu movimento foi preciso, quase robótico. Ele sacou a arma de serviço. O metal frio do revólver reluziu brevemente sob a luz incerta, sendo elevado à altura do ombro. 3,3 segundos. Apenas 3,3 segundos após o chute falho do Guard C, o Guard A disparou. Um tiro único, limpo, que rasgou o vidro. A bala atingiu Mark Hennessy no ombro, perfurou seu torso e silenciou-o para sempre. O corpo tombou, inerte, sobre o banco do passageiro da frente. Os oficiais agiram de imediato. Portas foram abertas com uma urgência febril e a busca pelo interior do veículo começou. Justine Valdez não estava ali, mas algo mais foi encontrado. Algo que gelou o sangue dos investigadores. Um pedaço de papel manchado de sangue. As únicas palavras legíveis, escritas com uma caligrafia apressada e desesperada, eram Puck's Castle. Hennessy havia deixado um bilhete. Nele, a confissão, um pedido de desculpas pelo que havia feito. O carro por dentro contava sua própria história de dor. Uma quantidade assustadora de sangue espalhada por todo o habitáculo. Não era o sangue de uma vítima. Era o sangue de Hennessy, resultado de múltiplos ferimentos auto-infligidos. Os investigadores,
Ao analisarem a cena, concluíram que ele se preparava para tirar a própria vida. Um ato final de desespero, talvez remorso, após cometer o impensável. Em si ficou. Os Gardaí varreram a área ao redor de Puck's Castle Lane e Rathmichael, no sul do condado de Dublin. A floresta densa parecia engolir os sons, o ar pesado de uma expectativa sombria. No meio da vegetação espessa, escondido entre densos arbustos de tojo, a descoberta que todos temiam: o corpo de Justine Valdez. A autópsia revelaria a brutalidade do ato. Ela fora estrangulada manualmente até a morte. A causa da morte foi determinada como asfixia, resultado direto da estrangulação. O exame patológico também indicou hematomas e escoriações na área genital, sinais de uma violência ainda mais íntima e perturbadora. Um relatório toxicológico trouxe mais uma camada de horror à história. Uma pequena quantidade de cocaína foi detectada em seu sistema, ingerida poucas horas antes da morte. Não voluntariamente, administrada. A morte, segundo os especialistas, provavelmente ocorreu em algum momento do dia 20 de maio. Testemunhas relataram ter visto o Nissan Qashqai de Hennessy sendo dirigido como um carro de rally, em alta velocidade e de forma errática, pela área de Rathmichael, pouco antes das 7 da noite de sábado. Uma corrida desesperada, pensaram os investigadores, enquanto ele procurava um lugar para descartar o corpo de Justine. A imagem de um predador à espreita, ou talvez já em fuga, assombrava a mente de quem analisava os fatos. A teoria que emergiu da investigação era devastadora em sua aleatoriedade. Mark Hennessy, no meio do que os Gardaí acreditavam ser um episódio psicótico induzido por drogas, alimentado por cocaína e álcool evil, que selaria o destino de uma jovem inocente. O superintendente Frank Kinahan, agora aposentado, carregava a convicção de que Hennessy talvez tivesse visto Justine no ponto de ônibus antes. Um olhar casual, um instante fugaz, que em sua mente doentia se transformou em uma obsessão. Quando ela desceu daquele ônibus em Enniscarre, Justine estava simplesmente no lugar errado, na hora errada. Não havia absolutamente nenhuma conexão prévia entre Justine Valdez e Mark Hennessy. Os investigadores mergulharam fundo, realizando exames detalhados de seus telefones celulares e dispositivos digitais. Não encontraram nenhum contato entre eles, nenhuma evidência de que eles tivessem se encontrado alguma vez, nenhuma indicação de que Hennessy soubesse de seus movimentos ou de sua existência antes daquele dia fatídico. Os detetives foram além, submetendo o DNA de Hennessy a um banco de dados genético, na esperança de conectá-lo a outros casos não resolvidos, a outras sombras. Mas não houve correspondências, apenas um vazio, um abismo de inexplicabilidade. Às vezes, o mal é assim. Não tem um padrão, não tem um motivo lógico, não tem um rastro prévio, apenas surge, do nada. Nas primeiras horas da investigação, uma sombra inquietante começou a emergir. Descobriu-se que um homem, cuja idade e descrição física coincidiam assustadoramente com as de Hennessy, havia aterrorizado passageiras nas estações de comboio do sul do condado de Dublin durante vários anos. Os seus atos incluíam a exposição indecente, um padrão perturbador de assédio que se estendeu por um longo e assustador período. Cada incidente, cada olhar furtivo, cada sussurro de medo, agora ganhava um contorno mais sombrio, mais definido. A questão pairava no ar, fria e pesada. Seria este o mesmo predador que, durante tanto tempo, se escondera nas entrelinhas da vida cotidiana, à espreita, invisível até ao momento de ataque? Nunca houve uma prova definitiva, um elo inquebrável que ligasse Mark Hennessy a esse agressor em série.
os seus segredos, as suas motivações mais profundas, a extensão da sua depravação, tudo isso morreu com ele, sepultado na escuridão do seu próprio fim. A verdade completa, a totalidade do mal que ele poderia ter infligido, permaneceu para sempre fora do alcance, uma ferida aberta na alma das vítimas e dos investigadores. A ausência de respostas, por vezes, é mais torturante do que qualquer revelação. O que mais ele escondeu? Quantas outras vidas foram tocadas pela sua escuridão antes que Justine se cruzasse no seu caminho? Pouco depois de ter raptado Justine, num ato de fria dissonância que desafiava a compreensão humana, Hennessy adquiriu 200 euros em cocaína. O resto daquela noite de sábado, ele passou a beber no Ramblers Rest Pub, em Ballybrack, um local de aparente normalidade, enquanto a verdade horrível do que ele fizera se mantinha oculta. Depois, ele conduziu pelas ruas do sul de Dublin, num estado de agitação febril, talvez uma mistura tóxica de euforia, paranoia e a adrenalina residual de um ato monstruoso. O que se passava na sua mente enquanto ele vagueava, perdido na noite com a sua vítima já silenciada? Enquanto ele mergulhava na sua própria escuridão, a jovem Justine Valdez, de apenas 24 anos, já estava morta. A sua vida, cheia de promessas e sonhos, tinha sido brutalmente interrompida. O contraste entre a sua agonia e a vida noturna de Hennessy é um lembrete gelado da indiferença do mal. No dia 22 de maio de 2018, Danilo e Teresita Valdez embarcaram na mais excruciante das viagens rumo ao necrotério da cidade de Dublin. O seu único filho, a menina por quem tinham sacrificado tudo, cada esperança, cada gota de suor, agora era apenas uma lembrança dolorosa. A vida que eles tinham construído em torno dela, os sonhos que tinham tecido para o seu futuro, tudo se desfez num instante cruel. A sua presença, que preenchia cada canto da sua existência, evaporou-se, deixando um vazio que nenhuma palavra poderia descrever, nenhuma lágrima poderia preencher. A família Valdez, num testemunho de uma força incompreensível, emitiu uma declaração que ecoou o seu amor e a sua dor. Descreveram Justine como uma filha e amiga alegre, maravilhosa e carinhosa, cujo espírito permaneceria para sempre nos seus corações. Revelaram que ela tinha planos, sonhos tangíveis: comprar uma casa na Irlanda, construir uma nova vida, um futuro brilhante. Sentimos tanto a sua falta que é difícil suportar, disseram eles, as suas palavras um lamento universal. Nunca saberemos por que isso aconteceu. Nunca entenderemos como tal mal pode existir no mundo. A nossa dor nunca passará. A perda da nossa linda Justine nunca se desvanecerá. Nunca teremos paz. A sua voz, quebrada, mas firme, questionava a própria essência da crueldade humana. Um grito silencioso contra a escuridão. A comunidade filipina na Irlanda, unida pela dor e pela solidariedade, juntou-se em torno da família Valdez. Uma vigília foi realizada na Capela do Santíssimo Sacramento, em Bachelor's Walk, Dublin. Centenas de pessoas compareceram, um mar de rostos silenciosos, cada um carregando a sua própria porção de tristeza e indignação. Uma campanha de GoFundMe arrecadou mais de 125 mil euros, um testemunho da humanidade que, por vezes, emerge das profundezas da tragédia, um bálsamo financeiro para uma ferida que o dinheiro nunca poderia curar. No dia 31 de maio de 2018, o corpo de Justine chegou ao Aeroporto Internacional de Clark, em Pampanga, Filipinas. Uma viagem de regresso a casa, mas não para a vida. Os seus pais transportaram os seus restos mortais para a sua província natal de Nueva Vizcaya,
onde, durante semanas, segundo a tradição filipina, Justine repousou na casa da sua avó em Aritao. Centenas de enlutados vieram prestar as suas últimas homenagens, testemunhando a sua presença num caixão aberto. As lágrimas corriam livremente pelos rostos, um rio de tristeza pela jovem brilhante e bela cuja vida tinha sido roubada, um futuro inteiro aniquilado. No dia 2 de julho de 2018, Justine Gerald Valdez foi finalmente sepultada na sua cidade natal de Aritao, repousando ao lado do seu falecido avô e tio. Mark Candon, cônsul honorário das Filipinas na Irlanda, proferiu palavras comoventes no seu funeral. Recordamos uma linda filha, neta, prima e amiga, disse ele, a sua voz embargada pela emoção. Uma jovem trabalhadora, cheia de amor, alegria, diversão e tantos sonhos para o futuro. Enquanto isso, na Irlanda, a família Hennessy também estava devastada. Os pais e o irmão de Mark Hennessy, descritos pelos investigadores como pessoas adoráveis, sal da terra, decentes e trabalhadoras, realizaram um funeral privado para o seu filho. Foi um gesto de dignidade e contenção, uma tentativa de encontrar alguma graça perante uma tragédia inimaginável, a dor de ver o seu próprio sangue transformado num monstro. As famílias Hennessy e Valdez, num momento de humanidade crua e dolorosa, encontraram-se e trocaram condolências. Dois mundos colididos, unidos pela dor, mas separados por um abismo de incompreensão e maldade. A escuridão, por vezes, reside nos lugares mais inesperados, escondida sob a superfície da normalidade, esperando o momento certo para se manifestar. E quando faz, a sua sombra é longa e fria, e a sua marca indelével. O peso esmagador da verdade não se abateu apenas sobre uma família. A família Hennessy, dilacerada por dentro, enfrentava o abismo de uma realidade indizível. O monstro que havia ceifado uma vida era seu próprio sangue. A constatação de que o mal poderia brotar de sua própria linhagem, de seu lar, era uma ferida aberta, supurando em silêncio. Duas famílias, entrelaçadas por um destino cruel, foram arrastadas para a escuridão. Uma, pela perda irreparável de um futuro roubado. A outra, pela descoberta aterrorizante do mal que habitava sob o seu próprio teto. Ambas tragadas por uma tragédia que desafiava qualquer lógica, qualquer compreensão humana. No centro dessa voragem estava Justine Valdez. Apenas uma jovem mulher, com 24 anos de idade, cuja existência foi brutalmente interrompida. Há apenas 3 anos, Justine havia chegado à Irlanda, carregando consigo a esperança e a resiliência de quem busca um novo começo. Ela não estava apenas vivendo. Estava meticulosamente construindo um futuro, tijolo por tijolo, com a dedicação que enchia seus pais de um orgulho silencioso, mas profundo. Seus dias eram preenchidos com um trabalho árduo e a visão clara de uma vida estável, segura, longe das incertezas do passado. Cada passo era um investimento em um amanhã que ela jamais veria. Um futuro que, para ela, se tornou um eco distante, silenciado pela escuridão de uma mente perversa.